Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Eu me lembro que eu já li em alguma das mensagens de alguma outra série esse texto, mas eu quero hoje compreender com você de uma maneira totalmente distinta o que a gente vai ler. Tiago capítulo 4, verso 14 diz uma pergunta: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Ponto. É uma pergunta, é aquele tipo de pergunta que faz você perder o sono. É o tipo de pergunta que te incomoda. O que é a tua vida, senão um vapor que aparece e desaparece? Bom, basta você observar que o vapor é algo... acabou. Sabe, é uma coisa que de repente aparece, e assim como de repente aparece, de repente também desaparece. É como se a sensação que Tiago nos passa aqui é: meu lindo, é tão rápido que não dá nem tempo de pensar. Quando você vê, já foi. Eu não sei qual é a sua idade, você que está me assistindo agora, mas eu tenho 30 anos. Parece menos. Foi. Botox. 30 anos. Caraca, parece que foi ontem que eu tinha 19. Parece que foi ontem que eu sonhava com a minha carteira de motorista. Eu acordei dentro do Detran, 18 anos. Falei, eu vou dirigir. Eu não gosto mais de dirigir quanto eu gostava antes, porque já fazem 12 anos que eu dirijo. Você entendeu? E parece que foi ontem. Sabe, a minha mãe mandou para mim hoje, agora há pouco, o convite do meu aniversário de 4 anos. Ela mandou uma foto: venha para celebrar a festa de aniversário do Dave. Dia 9 de abril de 1990 foi o meu nascimento. O convitezinho do Tom e Jerry. Parece que foi ontem. Se você perguntar para minha mãe faz muito tempo, ela vai dizer exatamente isso. Parece que foi ontem. A gente que tem filho hoje, a gente entende quando a nossa mãe olha para nós e diz: você é o meu bebê. Eu falo, eu não sou mais bebê, mas você é. Eu não sou, tu é. Porque há um dia atrás eu estava te pegando no colo. Então olha que interessante isso. Entender a brevidade do dia me dá noção do que eu devo fazer. Me dá noção de cada dia que se passa. Se eu passo de maneira desapercebida, eu desperdiço. O que é desperdiçar? Desperdiçar é deixar passar sem o uso devido daquilo que deveria ser, sabe, olhado com mais atenção. Eu não sei se você tem essa sensação às vezes de que passa muito rápido, que um Natal de repente está chegando de novo, e que daí já é virada do ano de novo. Aí você fala, meu Deus, eu vou comer agora a ceia de Natal, oh meu Deus, parece que vai demorar tanto tempo. E quando você vê, você está preparando a ceia para o outro Natal de novo. Você entende? E na verdade isso é um resumo da nossa vida. Agora, a questão mais importante é que se a vida é esse espaço de tempo, é em Jesus o que eu tenho vivido. Sabe, quais são as minhas histórias, o que eu tenho, o que eu construí no Senhor, o que é a minha família. Sabe que eu posso gastar tempo com aquilo que não agrega em nada, que não constrói, perdendo tempo com raiva, com angústia, com rancor. Sabe, será que eu tenho que gastar tempo em dizer não vou falar com você por 1 ano? Será que desse 1 ano não vai me fazer falta daqui a pouco, porque o tempo vai passar e eu vou dizer, meu Deus, olha o quanto que eu perdi. E aí eu, com essa reflexão que é constante dentro do meu coração, porque agora eu tenho 2 filhos, eu olho para eles e parece que foi ontem que eu peguei o João no colo, pequenininho, um bebezinho na maternidade. Sabe, parece que foi ontem que eu vi o Noah nascer, e agora o Noah já anda e o João já conversa comigo: papai, eu quero ir para o colégio, papai, eu não quero ir para o colégio. E o tempo está rugindo. E aí, essa semana,
enquanto eu pensava na mensagem, naquilo que o Senhor traria, eu vi uma frase. E essa frase tocou meu coração de uma maneira muito profunda. Um dos homens que eu mais admiro, um dos pregadores que eu mais admiro, se chama Billy Graham. Foi um homem que morreu aos 99 anos pregando o Evangelho. Até o último dia pregou o Evangelho. Até o último dia. 99 anos. E a frase dele era: não desperdice a sua vida. Não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E eu falei: meu Deus, porque a maior carência do nosso tempo é viver o propósito. Nós vivemos tudo, nós vivemos por propostas, nós vivemos com aquilo que dá para fazer agora. A gente faz de qualquer jeito, a gente aceita qualquer coisa muitas das vezes, e o que a gente mais esqueceu foi do nosso propósito. E aí ele está dizendo: olha, não desperdice, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E aí eu compreendo isso, compreendo, porque sei o quanto tempo que eu perdi para me entregar de maneira completa para aquilo que o Senhor tem para mim, ou tinha para minha história. Sabe, eu entendo, porque eu consigo olhar para a minha vida e ver um gap, aonde não havia a presença de Deus, aonde não havia uma comunhão com o Senhor de verdade, aonde a minha vida era vazia de propósito. Sabe o que é alguém vazio de propósito? É alguém que vive por viver, simplesmente por viver. Sabe, tudo é simplesmente por viver, não tem nenhum propósito em nada que faz. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho e aquilo ali é vazio. Se relaciona com alguém e o relacionamento é vazio. Tudo que faz é vazio, não tem sentido, não tem propósito, não tem uma causa. E aí você olha para a história recente, você vê para um dos movimentos fortes chamado o hitlerismo, e você vai identificar que o que Hitler conseguiu, juntar jovens como soldados trabalhando de maneira gratuita na guerra, e na teoria dele foi simplesmente uma coisa: ele colocou no coração dos jovens um propósito, colocou no coração uma causa, e por essa causa esses jovens morreram, muitos deles, por uma causa extremamente mentirosa. E nós não temos nenhuma causa justa e nenhuma causa injusta, e nossa vida está passando rápido, rápido, rápido. E quando a gente vê, a gente vai olhar no tempo, vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, eu vivi até agora e eu não vivi absolutamente nada. Eu não aproveitei nada. Eu não, construí. Quando eu digo construir, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de legado. Sabe, a diferença maior do legado e da herança que as pessoas não entendem é que a herança você deixa para a pessoa, o legado você deixa na pessoa. Sabe, eu construo para os meus filhos uma herança e um legado. A herança eu vou dar na mão deles, mas o legado vai estar dentro do coração deles. Eles viram um pai cheio da presença de Deus, que era um pregador no púlpito, mas era um homem de Deus dentro de casa. Ou seja, isso é uma construção de legado. E o que fortalece a vida do meu filho no futuro não é a minha herança, é o meu legado. Então entende? Se eu não tenho uma causa, se eu não tenho um propósito, a minha vida é vazia. E talvez é dessa maneira que muita gente se sente. Meu Deus, para que eu nasci? Qual é a razão de tudo? Sabe, qual é o meu propósito? E eu vou te dizer, você pode daqui uns dias, se não acordar, sentir saudade daquilo que nunca viveu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Saudade do que não viveu. Um sentimento que na verdade mais se parece com remorso do que qualquer outra coisa. Eu vou te dizer uma das experiências mais impactantes que eu tive com o Senhor. Eu passei dos 15 anos até os 19 anos longe de Jesus. Dos 15 aos 19. Vazio de propósito, vazio de tudo,
extremamente, superficial, uma vida vazia. E eu me lembro que quando eu fiz 19 anos, dias depois, dia 23 de abril, eu tive o meu encontro com Jesus. E o meu encontro com Jesus alterou a minha história de uma maneira completa, de uma forma que eu não sei nem como dizer para você o que um dia foi tão poderoso para mudar toda a minha história. E aí eu comecei um relacionamento extraordinário com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus. E eu tenho, porque isso sou eu hoje, mas eu queria falar para todo mundo. Eu olhava alguém na rua e eu queria dizer: eu conheci alguém que muda a história. E aquilo me consumia. Eu tinha vontade de falar. Quando a gente começa a namorar, que a gente coloca aquela aliança maior possível no dedo, para que todo mundo olhe que a gente tem namorado, para a gente puxar um assunto e dizer que a gente está namorando. Eu tinha vontade de andar com a Bíblia na mão assim, para alguém me perguntar: o que é isso? Eu ia dizer: a palavra de Deus muda a vida do homem, transforma a gente de, uma loucura absurda. Aí eu vou te dizer uma parada que aconteceu. Um dia, uns 2 anos depois, eu estava dentro do estúdio da rádio onde eu trabalhava. Eu fui radialista durante 7 anos. E eu estou dentro do estúdio da rádio, preparando uma mensagem para pregar. Eu não sei se você já sentiu isso, mas aquela presença de Deus que invade o coração? Tem uma canção que diz o que fazer quando Ele vem. É uma coisa tão absurda, é uma sensação, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria. E eu estava dentro do estúdio sentindo aquilo de uma maneira assim absurda. E olha o que eu fiz. No meio daquela experiência com Jesus, eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei chateado. E eu falei isso aqui para o Senhor na oração: por que eu não te conheci antes dessa forma como eu te conheço agora? Se o Senhor tivesse se apresentado para mim dessa maneira, eu jamais teria me afastado de ti. Eu meti essa no Senhor, irmão. Só que, eu coloquei a culpa no Senhor. Era como se eu estivesse dizendo: se eu conhecesse isso, eu não teria vivido uma vida vazia que eu vivi. Aí eu preciso dizer o que aconteceu. E para mim é muito forte contar isso, porque remonta toda a minha história em uma fração de segundos. Eu estava dentro da rádio e o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma maneira muito profunda. E isso aqui é uma experiência, não é uma doutrina. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas comigo assim aconteceu. O Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito clara: feche os olhos. E eu fechei os olhos. Eu nunca contei isso, né, André? Acho que não, né? Eu fechei os olhos dentro da rádio. E quando eu abri os olhos, eu não estava mais dentro da rádio. Eu estava na porta do meu quarto. Só que nesse dia eu tinha uns 22 anos. Mas quando eu abri os meus olhos, eu me vi na minha cama com 16 anos. Eu me vi deitado na parede do meu quarto. Todos os detalhes, tudo eu estava vendo, eu dormindo, uma loucura. Eu estava aqui com o Senhor sem entender nada. Eu olhava para o lado, eu vi que tinha alguém comigo vendo aquela cena. E eu fiquei olhando para aquilo e eu não sabia entender. E aí um homem de branco passou, sentou na minha cama, colocou a mão nos meus ombros e com uma voz de choro, a voz dizia: acorda, Dave. Acorda que eu tenho um plano contigo muito grande. Acorda que eu tenho algo contigo, David. Acorda! E eu estava vendo e eu queria dizer: acorda, David! Acorda, cara! Acorda logo! E a voz balançava e dizia: acorda! E eu não acordava. E aí eu remontei a história.
Eu estava afundado em pornografia. A minha vida estava apodrecida, sabe, nos escombros de uma história tão breve. O meu coração já estava apodrecido. E mesmo Deus me chamando, eu não conseguia ouvir. Entende? Não é Deus que abandonou a gente na história, é nós que abandonamos o Senhor no meio dela. Não desperdice a sua vida. Não vale a pena viver de maneira vazia. Não vale a pena perder tempo com aquilo que só te fará perder tempo e não trará felicidade genuína para o seu coração. Não adianta viver por propostas, sempre olhando para a melhor proposta, enquanto o seu propósito estiver sendo deixado de lado. Porque o que mais vale na vida é viver um propósito genuíno estabelecido pelo Senhor. Você pode viver tudo o que qualquer alguém ou alguma pessoa pode pagar para você, mas nada trará paz para o coração do que o teu propósito. Não desperdice a sua vida. Não aceite viver um dia sequer se não for o teu propósito. Refaça a estratégia. Abra mão de qualquer proposta para viver a essência daquilo que Deus tem para você. Hoje você tem 20, amanhã você terá 30 e em breve você não existirá mais. E tudo o que você fizer agora, você pode escolher: ou você deixa um legado, ou você deixa uma herança. E eu sempre vou optar para o legado ao invés da herança. Lembre-se, o legado você deixa em, e a herança você deixa para. Sabe, um se acaba, mas o legado é para sempre. Eu vou te dizer o que eu mais sonho. O meu maior sonho tem nome. Sabe, eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus até o meu último minuto de vida. Todas as vezes que eu olho para qualquer vídeo daquele homem, o Billy Graham, que eu já falei centenas de vezes, eu olho e digo assim: eu quero isso daqui para minha vida. Sabe por quê? Eu já perdi 5 anos, mas eu não estou disposto a perder mais nem um dia. Enquanto houver ar nos meus pulmões, haverá uma palavra de Deus para alguém através. Se eu puder te dar um conselho, é muito simples: não desperdice a sua vida. Ame a Jesus com todo o teu coração. Ame a sua família. Seu pai e a sua mãe são únicos. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. E quando você fizer tudo isso, ame de novo Jesus. Ame de novo a sua família. Ame de novo os seus filhos. Porque na verdade, o tempo está passando, e as únicas coisas que não vão embora são os sentimentos eternos que Deus colocou dentro de nós. Não desperdice a sua vida. Corre para o Senhor, conserta a casa, estabelece novas estruturas e viva o seu propósito. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, não nos permita perder segundos, minutos, horas preciosas da nossa vida, Senhor. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos viver o Teu propósito sobre nós, Jesus.
Nós não queremos ter uma vida vazia de sentido, uma vida vazia de propósito. Senhor, nos conecta com a eternidade enquanto nós já estamos vivendo aqui. Senhor, os nossos dias estão sendo abreviados. A cada dia passa mais rápido. E a cada dia parece que, não sei, não dá para explicar. Mas que todos os dias sejam vividos na Tua presença, e que em nome de Jesus não tenhamos vergonha dos dias que se passarem, e possamos ter orgulho e sensatez para viver os dias que o Senhor tem dado para nós. Jesus, nos faz enxergar propósito, nos faz enxergar uma causa que nós viveremos e morreremos por ela. Em nome de Jesus, amém.